você verá como o modelo de referência de interconexão de sistemas abertos, ou modelo OSI, descreve o processo pelo qual os dados são enviados por uma rede. O modelo OSI é dividido em 7 camadas. Cada uma representa uma etapa no processo de preparação de dados para transmissão por rede. O processo começa na camada aplicação do host, que envia os dados, onde os aplicativos são conectados ao software de rede. Os dados a serem enviados são colocados em um pacote que passa por cada camada, acumulando informações de roteamento e acompanhamento até atingir a camada física, onde são enviados pela rede ao seu destino. O envio de uma carta é um processo semelhante. Aqui está um exemplo das semelhanças entre as funções de cada camada do modelo OSI e o processo de envio de uma carta por um serviço de entrega. O processo começa com a criação e envio de um documento ao tradutor pelo malote interno. O correio interno representa a camada aplicação do modelo OSI, em que se dá a conexão entre aplicativo e software de rede. A próxima etapa é a camada apresentação, em que o texto é traduzido para o idioma do destinatário. No modelo OSI, nesta camada, os clientes de origem e destino escolhem uma sintaxe de comunicação em comum. Depois, o documento vai para a sala de triagem para que se verifique se o endereço é atendido pelo serviço e, em seguida, o documento é colocado em um envelope. Isso é semelhante à camada seção do modelo OSI, em que a conexão é feita entre o cliente que envia e o que recebe. Se você pedir garantia de entrega da carta, será atribuído a ela um número de acompanhamento. No modelo OSI, é na camada transporte que é escolhido um protocolo confiável ou não confiável. O endereço é adicionado ao envelope. No modelo OSI, é na camada rede que o endereço é incluído no pacote. No passo seguinte, aplica-se um lacre de segurança ao envelope e escolhe-se o tipo de transporte. No modelo OSI, é na camada enlace de dados que o pacote é colocado no formato correto para a transmissão. A camada física é a última etapa. O envelope é colocado em um avião e levado ao destino. Isso é semelhante a colocar o pacote no cabo de rede na camada física do modelo OSI. Juntando as 7 etapas, você terá as 7 camadas no modelo OSI. Aplicado a uma rede, o modelo OSI define as seguintes funções. Na camada aplicação, as aplicações recebem permissão para acessar a rede. Com isso, um processador de textos poderá carregar arquivos de um servidor ou enviar um documento para impressão. Na camada apresentação, os computadores cliente que estão se comunicando escolhem a melhor sintaxe que têm em comum. Na camada sessão, os protocolos mantêm a conexão entre esses clientes. Na camada transporte, é escolhido um protocolo confiável ou não confiável para a conexão ao destinatário, conforme o tipo exigido pelos clientes que estão se comunicando. Na camada rede, o endereço de destino é adicionado a cada pacote. Quando é feita uma conexão confiável na camada transporte, os protocolos da camada rede fazem as verificações e acompanhamentos necessários para garantir confiabilidade. Na camada enlace de dados, o pacote que foi montado nas camadas anteriores é preparado para ser transmitido pelo hardware da rede. Na camada física, as informações sobre o hardware de rede são usadas para enviar o pacote para a rede. O processo funciona ao revés no cliente que recebe o pacote. Conforme avançam pelas camadas, as informações anexadas ao pacote antes do envio são verificadas e removidas nas mesmas camadas no host que as recebe. Quando elas atingem a camada aplicação, os dados originais permanecem. Uma frase que pode ajudar a lembrar a ordem das camadas é: as atividades sobre todas as redes são eficientes e fáceis. Nesta apresentação, você viu como o modelo OSI descreve o processo em que os dados são preparados e enviados por uma rede. Bora continuar vendo um videozinho aí para complementar agora.
Nesta apresentação, você verá que TCP/IP consiste em uma variedade de protocolos, em que cada um tem uma função específica na transmissão e recepção de dados por redes. O modelo OSI é dividido em 7 camadas, das quais 6 são consolidadas no modelo TCP/IP. As 4 camadas do modelo TCP/IP são aplicação, transporte, internet e enlace. O software usado em topologias específicas de rede não é parte do TCP/IP. Cada uma das camadas superiores de TCP/IP contém um ou mais protocolos que exercem funções diferentes no TCP/IP. Entre as aplicações usadas com mais frequência, 6 delas são HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto que é usado para acessar a web; FTP, o protocolo de transferência de arquivos, que pode ser usado para copiar arquivos através da rede; SMTP, o protocolo simples de transferência de correio, que possibilita o envio de e-mail por uma rede; DNS, o sistema de nome de domínio que procura pelo endereço de um host para que você possa conectar-se a ele; RIP, o protocolo de informações de roteamento usado por roteadores para trocar informações mutuamente; e o SNMP, o protocolo simples de gerenciamento de rede, que permite gerenciar servidores e outros dispositivos através de rede. Há 2 protocolos na camada transporte. TCP, o protocolo de controle de transmissão, é orientado à conexão, o que significa que ele negocia e mantém uma conexão entre 2 hosts. Ele usa a conexão para garantir que um destinatário esteja pronto para receber um pacote, para confirmar ao remetente que aceitou o pacote e para transmitir pacotes que não tenham sido confirmados pelo destinatário. O TCP é chamado de protocolo confiável porque garante a transmissão correta dos dados. UDP, o protocolo de datagrama do usuário, é um protocolo sem conexão. Ao enviar pacotes a um host, ele não verifica se o destinatário está pronto e, ao recebê-los, não confirma o recebimento. Como não envia o grande número de mensagens que o TCP usa para garantir a entrega dos pacotes, ele necessita de uma largura de banda muito menor que o TCP. O UDP é usado por protocolos da camada aplicação, como DNS, para transmitir mensagens curtas, como consultas e respostas de nomes. Como o TCP, o UDP rejeita pacotes corrompidos. Por não poder garantir a entrega, o UDP geralmente é chamado de protocolo não confiável. As mídias de fluxo contínuo usam UDP por causa da pouca sobrecarga. A maioria dos media players armazena quantidade de dados suficiente para solicitar e receber outra cópia de um pacote defeituoso antes de usá-lo. O protocolo principal na camada internet é o IP, o protocolo de internet, que gerencia o movimento de pacotes entre o host que envia e o que recebe. Ele é responsável por rotear os pacotes até o destino, dividindo-os em tamanhos adequados para os roteadores ao longo da rota e endereçando pacotes. O endereço IP é uma série de números atribuídos ao endereço físico de hardware de um host. A camada internet contém vários outros protocolos. ARP, o protocolo de resolução de endereço, que verifica o endereço físico vinculado ao endereço IP. IGMP, o protocolo de gerenciamento de grupo da internet, é usado por roteadores para verificar a filiação a grupos em uma sub-rede. E ICMP, o protocolo de mensagens da internet, que leva mensagens de erro e tem capacidades simples de diagnóstico. TCP/IP não exige uma topologia específica de rede. Ele usa funções da camada enlace para criar quadros e enviá-los através da rede. A interface com o hardware é gerenciada pelo sistema operacional da rede. Veja um exemplo de como os protocolos TCP/IP
interagem para realizar uma operação simples. Um colega enviou para você um link a um documento que está em outro host. Quando você clica no link, o seu aplicativo usa o seu software DNS cliente para solicitar que o servidor DNS lhe envie o endereço IP do host de destino. O software DNS cliente usa UDP e IP para gerar uma mensagem DNS de consulta de nome para solicitar o endereço IP do host remoto. A camada enlace cria um quadro de Ethernet e o passa ao sistema operacional da rede para envio ao servidor DNS. O servidor DNS retorna uma mensagem de nome de DNS com o endereço IP do host de destino. Ela atravessa a camada enlace, passa pela camada IP, onde as informações de endereço são retiradas. Volta pelo UDP, onde a integridade do pacote é testada, e depois vai para o software DNS cliente. Esse software DNS cliente passa o endereço IP do host de destino para o aplicativo. O seu aplicativo faz o TCP criar uma conexão. Após a conexão TCP ser criada, o aplicativo solicita o arquivo do host de destino. O host de destino usa o TCP para segmentar o arquivo desejado em pacotes e enviá-los ao cliente. Cada pacote passa pela camada enlace, pelo IP e chega ao TCP, que verifica a integridade do segmento e o mantém até que todos os segmentos do arquivo tenham chegado. Ele também confirma para o remetente o recebimento do pacote. O ciclo se repete até que todo o arquivo seja remontado. Se um pacote recebido não for aprovado no teste de integridade, o TCP o descarta e não envia uma confirmação ao remetente. Como o último pacote não foi confirmado dentro do tempo determinado, o remetente o retransmite. Quando o último pacote chega, o arquivo é remontado e confirmado ao remetente. Em seguida, o cliente fecha a conexão TCP. O arquivo completo é enviado ao aplicativo em que você poderá acessá-lo. Nesta apresentação, você viu como os protocolos TCP/IP executam diferentes tarefas necessárias para mover dados através de uma rede. Bom, pessoal, vamos lá fazer um pouquinho, vamos praticar um pouquinho, fazer alguns exercícios, né? Você está vendo a imagem aí, e a ideia aqui é você colocar a sequência das camadas, né? Então, de baixo para cima, dá uma dica, a lá de baixo é a número 1 e a última camada lá na parte superior é a número 7. Então nós temos aí representados através desses quadrinhos à sua direita cada uma das camadas. E se você arrastar erroneamente, ó, ele retorna, ele não deixa encaixar, tá vendo? Tá? Então vamos dar uma dica aqui, ó, né? Primeira camada. Não é a primeira, né? Aqui. Então, se eu soltar aqui, física, né? Segunda camada, vamos chutar uma aqui, ó. Não é. Vamos soltar aqui em cima, aplicação. Mesma coisa aqui, ó, apresentação. Não, nenhuma encaixa. Então, você vai somente arrastar aqui e ele vai encaixando facilmente cada camada aqui, ó. Tenho certeza que você deve relembrar cada uma dessas camadas, né? Se você não lembrar, refaça aqui, tente relembrar. E aí nós concluímos o primeiro exercício. Vamos para o segundo. A gente falou um pouquinho sobre as camadas do TCP/IP. Então, da mesma forma, a gente deve arrastar cada protocolo. Dou uma dica para vocês, naquele vídeo que vocês assistiram anteriormente, falou sobre cada um dos protocolos. Se você quiser dar pausa no vídeo e ir anotando o que é cada protocolo, qual a finalidade de cada um, tá? Acho que vale a pena. Mas acho que aqui o importante é você saber, na camada do TCP/IP, onde cada protocolo se encaixa aqui, né? Então vamos lá? Vamos começar aqui primeiro pelo enlace. Então, a gente vai colocando aqui, ó.
você deve relembrar bem, né? Se eu tentar soltar, e não vai, ó, né? Então, nos locais corretos, ele vai atribuindo cada protocolo aqui no local correto, né? Aqui nós temos os padrões que nós chamamos, né? O padrão mais conhecido é o padrão Ethernet. Pode ver que quando você vai instalar até uma placa de rede, aparece lá como PCI Ethernet, adaptador Ethernet, que é a nossa placa de rede, né? Tá? O IP, né? Alguém lembra onde é o TCP e IP? Ou seja, o TCP? Lá na aplicação? Não, né? Então tá aqui, né? Ó, o UDP, então protocolo confiável e não confiável, né? E a maioria dos outros protocolos. Da mesma forma, se você arrastar, tá vendo? Ele não vai permitir, ó, tá? Ele permite somente nos locais corretos, tá vendo? Tá? Então você vai arrastar. Então acho que o ideal aqui é você lembrar, né? Onde nas camadas os protocolos eles ficam, né? Onde eles estão presentes, tá? Ok? Acho que é muito importante você lembrar onde os protocolos se encaixam dentro das camadas. Concluímos aqui o exercício. Espero que vocês tenham gostado, né? Curta aí o canal, ative o sininho, né? Indique para os amigos, familiares e bora conhecer um pouquinho sobre informática, né? Sobre redes em geral aí, tá? Vamos fazer mais vídeos aí falando sobre a parte de concurso público também. Vários vídeos aí relacionados a vários assuntos. Excel, que é uma área que está crescendo bastante. Excel básico, avançado, tá ok? Bora, pessoal!